Qualibest está fazendo? Ah, tá bom. Mas tá mudo. Pode começar. Bom, novamente, bom dia. Eu quero agradecer, em nome do Qualibest, a participação de vocês no nosso webinar. Essa semana, meu nome é Fábia, eu sou gerente de planejamento e pesquisa aqui no Qualibest. Essa semana é uma semana de comemoração para nós estamos comemorando 18 anos como instituto, e nos faz pensar um pouco o que foi o nosso, como é que surgiu o Qualibest há 18 anos atrás, no momento onde a pesquisa digital no Brasil ainda era uma questão um sonho muito remoto e também que gerava ainda muita desconfiança, né? Apesar disso tudo, o Qualibest investiu nesse mercado, criou o primeiro painel no Brasil de respondentes, criou uma ferramenta própria para fazer toda a administração de pesquisa e isso só foi se aprimorando no passar dos anos, né? Cada vez mais o Instituto Qualibest investiu no seu painel, que hoje tem 250 mil pessoas ativas em todo o Brasil, passou a investir em outras formas também de investigação, como a pesquisa offline, para sempre quando essa demanda surgia, e periodicamente a gente está pensando como é que a gente chega melhor nos nossos respondentes, para atender cada vez mais os objetivos de pesquisa. Esse estudo que vocês vão ver hoje é um estudo que vem da reflexão contínua da nossa equipe, sempre pensando em temas que interessam bastante para nós, pesquisadores, mas também para o nosso mercado, para as pessoas que estão permanentemente em contato conosco, nossos parceiros. Durante a exposição, vocês vão poder fazer perguntas pelo chat, a gente vai organizar essas perguntas e ao final da apresentação a gente vai fazer uma rodada de respostas. As respostas que a gente não conseguir dar, depois a gente pode conversar, bater um papo, responder por e-mail. Então, se a sua pergunta não for respondida, a gente vai ter outras oportunidades de conversar. Vocês também vão receber esse conteúdo todo, né? E a gente deixa um convite para que vocês acessem o nosso site e vejam também o conteúdo dos outros cases que já estão disponíveis, tá? Então, acho que a gente pode começar. Pronto? Bom, o objetivo do estudo é entender quem são e qual é o papel dos influenciadores digitais hoje. Nós fizemos um estudo quantitativo online, com questionário de auto-preenchimento que foi enviado para os nossos painelistas. Nós entrevistamos ao todo 4.283 pessoas, essa amostra foi bem grande para que a gente, de fato, tivesse uma representatividade de todos os segmentos dentro da pesquisa. Homens e mulheres, 18 anos ou mais, classe ABC, e de todo o território nacional. A coleta de dados foi entre março e maio desse ano. É importante a gente pontuar que nesse período foi aquelas polêmicas todas que a gente teve no período da Copa do Mundo. Todas essas polêmicas e a análise dos dados quantitativos nos fizeram surgir uma série de dúvidas que a gente resolveu aprofundar. Esse aprofundamento aconteceu por meio de grupos de WhatsApp, né? Nós fizemos 2 grupos que duraram 3 dias, homens e mulheres, para entender um pouco esse lado, aprofundar a investigação nesse lado que não é tão bonito do influenciador digital, tá? A distribuição da amostra, ela está refletindo o que hoje temos dentro do painel Qualibest e também o que a gente tem hoje de realidade dos internautas brasileiros. A gente tem uma concentração bastante de internautas na região sudeste, um pouquinho mais de mulheres, porque o painel acaba sendo estruturado para atender as demandas e a gente ainda hoje tem mais pesquisa com mulheres. A gente também teve uma concentração maior dos mais jovens, porque é assim também que o painel está distribuído. É claro que a gente sabe que cada vez mais os mais velhos estão entrando e sendo mais ativos no meio digital,
a gente está investindo atualmente para aumentar a nossa base de painelistas de 40 anos ou mais, né? O bacana da pesquisa online é que a gente consegue fazer 1/3 da amostra no interior. Então, a gente sai daquela coleta de dados tradicionais muito focada na capital região metropolitana e consegue também atingir o interior dos estados no Brasil inteiro. Como aquecimento para esse estudo, a gente queria entender um pouco como é que é o relacionamento dos internautas com as redes sociais. Nessa pesquisa, nós só conversamos com pessoas que fazem uso das redes sociais. E aí a gente vê que o conhecimento das redes é grande, né? Mas o uso muito concentrado em 4 redes, que é o Facebook, o YouTube, o Messenger e o Instagram. Uma pergunta que sempre vem quando a gente faz essa apresentação é por que o Messenger apareceu aqui? O Messenger, diferente do WhatsApp, ele está ligado ao Facebook. Então, espontaneamente, o Messenger apareceu como uma rede social. Mas a gente vai ver no decorrer do estudo que quando se fala de influenciadores, a importância do Messenger praticamente desaparece. Bom, a gente também perguntou qual é a rede social favorita. E a favorita, de fato, é o Facebook, né? É a preferida de todos. A gente vê, em segundo lugar, fica o YouTube e, em terceiro lugar, o Instagram. Mas o Instagram ele tem uma força um pouquinho maior que o YouTube como rede preferida em primeiro lugar. Essa força vem principalmente das mulheres, né? As mulheres, elas usam mais do que os homens o Messenger, o Instagram, o Pinterest e o Snapchat. E preferem o Facebook em segundo lugar no Instagram. Quando a gente olha esses dados para os homens, a gente vê que o YouTube, ele ocupa ele não só ocupa o lugar do Instagram, como ele empata com o Facebook em preferência. Quer dizer, os homens realmente têm um uso mais assíduo e preferem mais o uso do YouTube. Os homens também usam mais o LinkedIn e o Twitter do que as mulheres, né? Os mais jovens, pensando um pouco na idade, a gente vê que os mais jovens usam mais do que os mais velhos o YouTube e o Instagram. E a gente teve uma surpresa nesse estudo, vendo que o Twitter ele tem um uso bastante grande e maior do que o restante das idades para o Twitter. Os mais velhos, naturalmente, acabam usando bastante o LinkedIn. Bom, quando a gente vai entrar com a ideia do influenciador digital na nossa pesquisa, depois que a gente já falou do uso de redes sociais, a gente vai definir para o nosso respondente o que é o influenciador digital. Então, nós colocamos a seguinte definição. Os influenciadores digitais são pessoas que produzem algum tipo de conteúdo para a internet e se popularizaram nas redes sociais, tais como YouTube, Facebook, Instagram, etc. Então, aqui é bem importante que a gente vai ver que a gente pontua que os influenciadores digitais são pessoas, mas lá no final do estudo eu vou mostrar para vocês o que vira quando eu tenho que dizer quem que eu sigo. Bom, a gente vê que 71% das pessoas seguem algum influenciador, então daqueles 4.300 casos, 71% seguem. A gente vê que homens e mulheres seguem, a gente tem uma pequena... As mulheres seguem um pouquinho mais, mas o que impacta de fato no hábito de seguir um influenciador é a idade e classe social. Quando os mais velhos menos seguem, classe C segue menos do que classe A. Aqui tem um dado importante sobre a classe C, é que o uso do YouTube na classe C é bem menor do que nas classes A, B. Por que isso acontece? Acontece porque provavelmente os pacotes de dados não permitem, não dão essa flexibilidade de um uso maior de YouTube, tá? Bom, o que a gente vê também, que em média, a gente listou 16 categorias e em média as pessoas declaram que seguem 6 categorias. Homens e mulheres seguem o mesmo número de categorias, mas quando a gente olha a classe social, de novo, a gente vê a classe C seguindo um pouco menos do que as classes A, B.
Então, tudo nesse estudo, quando a gente avalia influenciadores, a gente vê a classe C ainda um pouco, uma assiduidade de seguir um pouco menor. Bom, falando agora das categorias, as mulheres seguem mais do que os homens moda e beleza, e aí a diferença é bem grande. Saúde, culinária, viagem e turismo, design e decoração, mundo das celebridades e religião e espiritualidade. Todas essas categorias, elas seguem mais do que os homens. E os homens seguem humor e comédia, esportes, empreendedorismo e negócios, games e jogos, ciência e tecnologia e notícias e política. Apesar de, estatisticamente, os homens seguirem mais humor e comédia, a gente vê que as mulheres também seguem muito essa categoria. E algumas categorias não se diferenciam, homens e mulheres seguem igualmente, que é música, entretenimento e cultura, educação, meio ambiente e sustentabilidade. Agora nós vamos falar sobre o poder do influenciador. A gente perguntou para os nossos entrevistados em quem que eles confiavam como fonte de informação para tomada de decisão sobre a compra de um produto. E a gente viu que os influenciadores digitais hoje, para esse público que segue, tem tanta força quanto amigos e parentes, né? A gente ainda vê que pergunta bastante para parentes, fontes offline ainda aparecem, mas de fato, cada vez mais as pessoas estão confiando e buscando informações no mundo digital. Daí a gente perguntou também, vocês confiam nos influenciadores que vocês seguem? E a gente viu 55% dizendo que confiam nos influenciadores que acompanham. Aí a gente teve a primeiro insight para a fase qualitativa, pensando, o que aconteceu com esses 45% que seguem, mas não confiam tanto assim nos seus influenciadores, né? Falando sobre a fase qualitativa, a gente vê que a credibilidade é o maior ativo do influenciador. E essa credibilidade, ela vem da prática, né? Então, o influenciador é aquela pessoa que usa mesmo, que experimenta, que demonstra. Ele, de fato, usa e fala com propriedade daquilo que ele está testando. E ele atua em dois papéis. O primeiro papel é que o influenciador é um agente comum. E essa questão de chamar o influenciador de gente comum é porque ele está muito mais próximo, ele tem uma fala que fica muito próxima do seu seguidor, né? Ele tem os mesmos interesses, ele usa uma linguagem informal. E toda essa fala, ela tem credibilidade a partir dessa percepção que o seguidor tem que a fala é isenta, né? O influenciador digital também é um expert, né? Ele tem muita informação. Ele é uma pessoa comum, mas que tem muita informação. Ele é um grande interessado no assunto, ele testa muitas coisas, ele busca informações sobre o assunto. Então, ele tem essa característica de expert. E uma informação importante desse estudo é que essa credibilidade, ela não vem só da fala do influenciador digital, mas também dos comentários que as pessoas falam em cima dos posts deles, né? Então, ele forma em torno de si uma comunidade de pessoas que seguem, que comentam e que o tempo todo estão julgando. É quase um julgamento que eles fazem em cima da fala de todos esses influenciadores. Isso é muito importante, né? Quem nunca viu uma receita ou alguma coisa ou um influenciador falando sobre o produto e depois foi ver se alguém já consumiu aquele produto, se alguém já usou aquele serviço ou se já fez aquela receita para ver que realmente dava certo, né? Então, a confiança vem tanto do que ele fala como daquilo que as pessoas vão comentar sobre o que ele está postando. E aí vem a dúvida, né? Tudo bem ele ser patrocinado? No geral, as pessoas sabem, né? Os seguidores sabem que os influenciadores são patrocinados, né? E tudo bem, desde que ele apresente prós e contras, que ele faça comparativos com a concorrência, que não seja uma fala mecânica ou propagandista, né? Tudo bem ele ser patrocinado desde que ele seja contratado para testar e não para convencer.
A gente viu, então, que 55% costuma pedir, pesquisar a opinião de influenciadores antes de fazer uma compra importante, mas mesmo entre esses que não pesquisam, 86% afirmam que já descobriram algum produto por meio de um influenciador. E 73% já compraram algum produto. Isso é muito importante, né? A gente vê nas mulheres a categoria principal é moda e beleza, beleza e perfumaria, alimentos e moda, e os homens uma compra um pouco mais, uma compra mais custosa, celulares, games, filmes e séries. Né? A gente vê que o influenciador, é muito importante entender que o influenciador é uma pessoa que ele consegue vender produtos mais baratos, um produto que como a base da Ruby Rose, que poderia gerar uma desconfiança em relação ao preço, mas a Mari Maria testou, cobriu as sardas dela, então ok, eu confio para comprar. Com um corretivo da MAC, que é um produto mais caro e que eu não quero arriscar comprar esse produto sem ter certeza que ele vai funcionar. A gente vê também que o Whindersson Nunes, que é um influenciador bastante transversal, mas que está muito focado na parte de humor e comédia, consegue vender uma viagem, né? Então, essa fala é muito interessante, que ele fala, indiquei uma viagem a um casal de amigos para São Miguel dos Milagres, após ver uns vídeos do casamento do Whindersson Nunes. Bom, o influenciador, ele é um aliado do consumidor. Eu costumo fazer um paralelo com a questão da experiência. Hoje se fala muito em experiência, né? O que a gente vê é um seguidor passando essa experiência, essa primeira experiência para a mão do influenciador. E aí, quando o influenciador testa e vê que mostra que ok, que ele não vai gastar um dinheiro à toa, que ele não vai se arrepender, aí ele tem a confiança para seguir com essa experiência pessoal. E aí aqui a listinha básica do que o influenciador precisa ter, né? Ele tem que ter carisma, simpatia, naturalidade, ser sincero, informar e não convencer, ser target do produto que anuncia, dominar o assunto, ter seguidores que repercutem as suas opiniões. Então isso é muito importante. Mas nem tudo são likes, né? Como eu disse, a gente vê um público muito grande seguindo essas pessoas e o tempo todo julgando o que o influenciador está falando, né? E então ele pode ir do amor ao ódio quando ele fala palavrões, é preconceituoso, é desrespeitoso e mal educado, torna-se um vendedor e age em prol do produto e marca, posta uma opinião sem embasamento, não passa segurança, posta excessos de vídeos, não é objetivo, atua e não é natural e torna-se uma má influência aos olhos do seu seguidor, né? Aqui a gente vê algumas falas falando, por exemplo, de uma pessoa que deixou de seguir a Gabriela Pugliese porque acredita que ela tem uma busca, que ela comunica tanto a questão do corpo ideal que está esquecendo que as pessoas, antes de ter um corpo ideal, elas têm que ser saudáveis, né? O Dr. Barak, porque ele estava postando muitas coisas que pareciam muito mais autopromoção, quer dizer, os posts dele saíram de um contexto, né, pelo qual ele era seguido, e o Danilo Gentili, que tanto tem seguidores a favor quanto contra, né, um dos mais polêmicos. Homens e mulheres, eles não se diferenciam, então, na quantidade de categorias, mas o que a gente vê é que os jovens e a classe C comprou, de fato, menos produtos pela influência de um influenciador. Uma coisa importante, quando a gente fala dos jovens, é que, de fato, ele ainda não tem poder de compra, muitos deles não têm poder de compra, mas eles influenciam muito, né? O influenciador consegue pegar esses jovens por conta de um apelo mais emocional e esse jovem, ele vai falar para os amigos, ele vai falar para a família, ele vai influenciar dentro de casa. Também a gente viu que o número de influenciadores não é o que mais gera venda, né? O que gera venda, de fato, é esse fit. E o que a gente vê também é que seguidores de categorias que são um pouco mais premium, como viagem e turismo, ciência e tecnologia, design e decoração,
acabaram comprando mais itens do que os que não seguem, né? Então, de fato, o poder aquisitivo vai influenciar bastante nessa compra. Bom, finalizando já o nosso estudo, a gente quer deixar um recado de que mais importante que o número de seguidores, a eficácia do influenciador tem muito a ver com o fit que ele vai ter com a marca e com as pessoas, né? Essa fala isenta, clara e consistente é o que vai dar o poder para o influenciador digital. Eu vou apresentar um pouco para vocês agora um demo do que a gente tem no nosso e-book que vocês podem baixar, mas vocês também vão receber após a gente finalizar esse evento, né? O Whindersson Nunes, a Bianca Gloss, a Gabriela Pugliese, todas essas pessoas que estão aqui, eles são influenciadores que são os mais fortes no nosso estudo, independente da categoria. Quer dizer, eles aparecem em diferentes categorias e foram citados, o Whindersson Nunes, por exemplo, por 24% dos nossos 3 mil respondentes. A gente tem que, quando a gente for olhar esses dados que eu estou apresentando agora, a gente tem que sempre pensar que essas pessoas seguem de 5 a 6, então esses dados se cruzam muito, né? A gente vê, por exemplo, que quem segue moda e beleza são mais mulheres, mais jovens e bem menor na classe C, né? Eles conheceram já, em média, 6,5 produtos e compraram produtos de beleza e perfumaria, alimentos e bebidas e moda, né? Segue principalmente pelo Instagram e pelo YouTube. E aqui são os principais influenciadores de moda e beleza, os que aparecem com mais de 5%. No nosso e-book, vocês também vão ter uma tabela como essa, que vão aparecer, onde a gente lista todo mundo que apareceu com até 1%. Tá? E aqui vocês já vão começar a ver que aparecem, além dos influenciadores de pessoas, vão aparecer marcas, em alguns casos vão aparecer veículos, né? Aqui já aparece a Vogue, por exemplo. E aí sempre teve uma pergunta se a gente tirava ou não essas pessoas da lista de influenciadores. Nós não tiramos as marcas porque entendemos que muitas delas já conseguiram quase que fazer uma persona no Instagram, principalmente, falando com os seguidores de forma muito pessoal, muito mais próxima. Eu vou mostrar algumas categorias, mas vocês vão encontrar todas elas no nosso e-book, né? Então, aqui, de humor e comédia, música, saúde e fitness, culinária e gastronomia, entretenimento, games e jogos, empreendedorismo e negócios. Aqui vocês vão ver que aparecem veículos já também, né, além de pessoas. Mundo das celebridades, esportes. E aqui, então, a apresentação de todas as categorias que vocês vão encontrar no nosso e-book. Bom, agora a gente vai finalizar e vai deixar um espaço para respostas, né? Para perguntas e respostas. O Bernardo vai estar anotando aqui algumas perguntas e já vai nos passar para a gente responder tudo o que for possível, tá? Bom, vamos lá, Bernardo. O Bernardo trabalha com a gente aqui na área comercial, é um dos organizadores desse evento e vai nos ajudar aqui com as perguntas. Olá, Bernardo. A categoria limpeza e organização não foi listada? Como foram definidas as categorias? Bom, as categorias a gente consultou e definiu a partir do que a gente encontrou, né? Toda vez que a gente vai apresentar esse estudo, alguém fala, por que não separaram beleza de moda? Por que não separaram? A gente pode fazer isso futuramente, mas a gente tem que ter a ideia de que as categorias podem ser inúmeras, e aí a gente acaba tendo uma pulverização muito grande, né? A nossa ideia é que esse estudo siga para o próximo ano, e aí a gente vai conseguir agregar também todas essas opiniões, todas essas discussões que a gente está vivendo com a apresentação desse estudo
para melhorar, inclusive, as categorias. Uma outra pergunta, qual a diferença entre celebridades e influenciadores? A gente pode encontrar uma definição para isso, né? A gente consegue definir. Mas, como vocês viram, a gente definiu muito bem o que era um influenciador. E mesmo assim, a gente respeita muito aquilo que o nosso entrevistado está chamando. E na hora está chamando de influenciador. E se ele acha que o influenciador é uma celebridade, ok, a gente tem que respeitar isso. Agora, em estrito senso, sim, né? As agências de influenciadores têm as suas definições do que é um influenciador digital. Uma outra pergunta, vocês têm informações sobre quanto usam, em média, cada rede social? Então, a parte de rede social a gente não aprofundou, a gente queria saber mais o uso para entender por onde eles estavam seguindo, não era o foco do nosso estudo, tá? E a gente também pensa nisso talvez futuramente, mas para entender muito mais, não quanto tempo ele passa na rede social, mas quanto tempo ele passa seguindo o influenciador, né? Sem perder o foco do nosso estudo. Agora, sobre os rankings. A lista e os rankings de influenciadores são os mais seguidos ou são os mais conhecidos? São os que seguem, né? E aí, vocês, para quem lida muito com a questão dos influenciadores digitais, vai assustar de ver que é um awareness espontâneo, né? De moda e beleza, quem você segue? Essa foi a pergunta. E a gente vai ver aparecer forte alguns influenciadores no awareness que tem um número de seguidores menores do que outros que apareceram lá na rabeirinha da lista, né? Mas é quem segue, não quem conhece. E por último, o mercado de influenciadores, esses números se transformam rapidamente. Vocês vão, você já respondeu parcialmente, vocês vão realizar esse estudo novamente em 2019? Então, como eu disse, a ideia é sim, realizar esse estudo em 2019. Nós estamos muito curiosos para saber o que vai acontecer, principalmente em relação ao poder do influenciador, né? O que vai aparecer a mais nesse meio tempo. A gente está aproveitando também para colher muitas informações e muitos insights dos debates que a gente está tendo em cima desses resultados para fazer um estudo, para aprimorar esse estudo. Bom, as perguntas que não foram respondidas, a gente depois faz um contato com vocês, por telefone ou por e-mail. Tem mais alguma aí? Tem algumas bem bacanas que acabaram de chegar. Vocês têm as marcas citadas como influenciadoras da categoria culinária e receitas? Então, nós temos uma lista bem grande, tá? Quando vocês entrarem lá no nosso e-book, vocês vão ver aquela lista com todo mundo que foi citado com pelo menos 1%. Tá tudo lá, tá? A gente também tem a lista de quem tem menos de 1%. Vocês podem nos pedir que a gente consegue fornecer para vocês, tá? Ok. Eu gostaria de validar com vocês a informação que hoje em dia relevância é mais importante do que alcance. Já pensou, gostaria de discorrer sobre isso ou já pensaram em pautar uma parte do estudo sobre essa questão, alcance versus relevância? A gente pegou isso um pouco na qualitativa, né? Eu acho que é uma coisa que é difícil a gente investigar no estudo quantitativo, mas na qualitativa a gente consegue já ter uma ideia quando a gente olha que no awareness espontâneo aparecem influenciadores que têm menos seguidores do que do que os que ficam no final da rabeira com 1%, né, que tem muitos seguidores. Então, para nós, ficou muito claro que a relevância é muito mais importante do que a quantidade de seguidores, né? É essa pergunta. Mas acho que é uma coisa que a gente pode investigar mais futuramente. Ok. E agora, mais uma pergunta. Eu tenho a impressão que os perfis com mais seguidores são aspiracionais, de vidas não tão possíveis para a maioria, como corpo ideal, alto padrão de vida. Como uma marca pode driblar isso e conseguir um bom alcance sem precisar dos macro ou top influencers que sejam muito conhecidos, mas reforcem estilos de vida inalcançáveis para o grande público? A questão do inalcançável,
É claro que eu acho que quando a gente começa a observar os influenciadores, a gente vê que muitos deles falam sobre alcançável e também inalcançável, né? Quando a gente vê, por exemplo, acho que foi a viagem de lua de mel do Whindersson Nunes, que foi para vários países e tal. Então, quer dizer, ele consegue ainda ter fit, consegue convencer as pessoas, ele consegue vender bem o que ele está, o que ele apresenta, mesmo mostrando um outro lado do inalcançável, de coisas que provavelmente pouca gente vai conseguir fazer na vida, né? Então, eu acho que, na verdade, é um mix. É um mix entre o que é alcançável e não. Eu não acredito que um influenciador que só fale de coisas muito nicho, ele vai conseguir ter um fit importante, tá? E, por último, então, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. A partir dos dados das entrevistas, houve alguma pista ou recall sobre influenciadores que atingem o público adolescente ou infantil? A gente não aprofundou muito. A gente sabe que fazer pesquisa hoje com kids é um pouquinho complicado, né? É uma coisa que a gente, para a próxima tomada, o Qualibest tem hoje um painel que diz em teens, com crianças a partir de 13, 14 anos, né? A gente vai estender um pouco e tentar fazer um esforço maior. Esse estudo, como foi o primeiro, e a gente ainda estava tentando entender, a gente teve pouquíssima participação de pessoas muito jovens, tá? Então, eu não tenho condições, a gente não tem condições de falar sobre isso. Mas, para a próxima tomada, com certeza, a gente vai pensar numa amostra para o público mais jovem. Bom, quero agradecer a participação de todos e deixar o convite para entrar no nosso site, navegar pelos nossos conteúdos e qualquer coisa a mais que vocês queiram saber, é só entrar em contato conosco, tá? Muito obrigada.